Evangelho do dia. Hoje, 12 de julho. Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Uma grande multidão ajuntou-se em seu redor. Por isso, ele entrou no barco e sentou-se ali, enquanto a multidão ficava de pé, na praia. Ele falou-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo: O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. E os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol saiu, ficaram queimadas, e como não tinham raiz, secaram. Outras caíram no meio dos espinhos, que cresceram sufocando as sementes. Outras caíram em terra boa e produziram fruto, uma 100, outra 60, outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que lhe falas em parábolas? Ele respondeu: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois a quem tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a quem não tem será tirado até o que tem. Por isto eu lhes falo em parábolas, porque olhando não enxergam, e ouvindo não escutam, nem entendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Por mais que escutei, não entendereis. Por mais que olheis, nada vereis. Pois o coração deste povo se endureceu, e eles ouviram com o ouvido indisposto. Fecharam seus olhos para não verem com os olhos, para não ouvirem com os ouvidos, nem entenderem com o coração, nem se converterem, para que eu os pudesse curar. Felizes são vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que estáis vendo, e não viram. Desejaram ouvir o que estáis ouvindo, e não ouviram. Vós, portanto, ouve o significado da parábola do semeador. A todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o grão que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado nas pedras é quem ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega a tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. O que foi semeado no meio dos espinhos é quem ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele fica sem fruto. O que foi semeado em terra boa é quem ouve a palavra e a entende. Este produz fruto, um 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 23, Jesus conta a parábola do semeador para mostrar que a palavra de Deus é a mesma para todos, mas cada pessoa a recebe de maneira diferente. A semente representa a palavra de Deus, e os diferentes tipos de solo representam o coração humano. Algumas pessoas ouvem a mensagem, mas logo a esquecem. Outras recebem com alegria, porém desiste diante das dificuldades. Há também quem permita que as preocupações, o dinheiro e os desejos deste mundo afastem Deus da sua vida. Mas existe o solo bom. Pessoas que ouvem a palavra, colocam em prática seus ensinamentos e produzem frutos por meio do amor, da fé, da obediência e de uma vida transformada. Para os dias atuais, essa passagem nos convida a refletir sobre como está o nosso coração. Não basta apenas ouvir a palavra de Deus,
é preciso vivê-la diariamente. Quando permitirmos que Deus transforme nossa vida, nos tornamos pessoas que fazem a diferença na família, no trabalho, na escola e na sociedade. Que Deus abençoe a sua vida. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com outras pessoas e continue acompanhando a palavra de Deus. E até o próximo vídeo.